Olá, mulheres de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada lar, em cada coração. Estamos aqui mais uma semana para falar de um tema muito abençoado, Campo de Batalha na Mente, do livro Design Interior, que estamos estudando toda quarta-feira. Vamos orar em nome de Jesus para que Deus possa falar conosco. Soberano e eterno Deus, te dou graças por esse dia, por essa hora, que o Senhor possa conduzir esse estudo e que seu Espírito possa falar através desse estudo, que o Senhor possa nos conduzir, nos direcionar, que nossas mentes se tornem mentes saudáveis. Eu te agradeço por tudo, que haja libertação no nosso meio, que haja cura e que haja salvação. Em nome de Jesus, amém. Então, essa semana nós vamos falar sobre a autodisciplina. É possível sermos mulheres que temos disciplina. E vamos ler o texto em Êxodo, capítulo 32, versículo 25, que diz assim: Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão deixou completamente fora de controle, tendo se tornado objeto de zombaria do inimigo. O texto é muito claro, o povo se tornou objeto de zombaria, o inimigo começou a zombar do povo. Por quê? Porque não tinha disciplina, o povo estava desenfreado. Nós vimos muito essas palavras nos estudos anteriores, né? Então, Moisés viu que o povo estava desenfreado, né? Ele estava tudo fora de controle. Então, isso fala de disciplina. A autodisciplina é muito importante. A vitória na sua vida, minha irmã, requer muita disciplina. E na minha vida também. Nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Nesse texto, Êxodo 32, 25, fala aqui que as pessoas elas não tinham restrições nos seus comportamentos, né? E que não tiveram domínio próprio. E a disciplina é muito importante para que nós não venhamos nos tornar objetos de zombaria do inimigo. Então, como que nós abrimos a porta para o inimigo trazer tormenta? Quando nós não temos a autodisciplina, né? Então, nós precisamos do domínio próprio, né? Da temperança, porque faz parte do fruto do Espírito que o Senhor nos deu. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós e é Ele que vai nos ajudar, pela graça de Deus, a nos aprendermos a nos refrear, a parar no momento certo, né? E é muito interessante porque é pela graça de Deus, é a graça de Deus que nos dá força de vontade para dizer sim para o bem e não para o mal. E a mulher verdadeira, ela faz escolhas certas, ela faz escolhas sábias e intencionais, porque ela tem domínio próprio. O Espírito Santo habita em nós e é Ele que governa todas as coisas. Então, como nós vimos, o domínio próprio, ele vai exigir o poder do Espírito Santo. Então, devemos fazer o possível e o impossível em nosso relacionamento com o Senhor. Isso nós aprendemos na aula passada. Precisamos fazer o possível e o impossível em nosso relacionamento com o Senhor. Então, hoje nós queremos focar no fato de que o domínio próprio existe um pensamento são, porque nós vamos falar do campo de batalha da mente. Então, esse estudo vai falar sobre o pensamento saudável, o pensamento são. A luta para o domínio próprio acontece onde? No campo de batalha na mente. E nós enfrentamos isso todos os dias, né? Porque tudo começa na mente. A batalha ela começa na mente e por isso Deus diz que você tem uma mente sã. É necessário mantermos a nossa mente sã. Através de quê? Do Espírito Santo, da graça de Deus, né? E quais são as características do pensamento enfermo,
né? Quando a nossa mente não está plenamente saudável, ela está enferma, né? E quais são as características? Comportamento irracional, quando você vê, você já fez. A compulsão, pessoas que têm compulsão pela comida, pela bebida, e outras coisas, por sexo. A instabilidade, uma hora você tá bem, outra hora não. E o comportamento carnal, né? Uma mente sã resultará num comportamento são. Então, para que eu tenha um comportamento são, a minha mente tem que estar saudável, né? Para que eu tenha uma mente disciplinada, se eu tiver uma mente disciplinada, o meu comportamento será disciplinado. E a mente indulgente consigo mesmo resultará em um comportamento indulgente consigo mesma. A pessoa autoindulgente é uma pessoa que ela é uma pessoa piedosa de si mesma, ela tem piedade de si mesma, né? Ela nunca tá errada, ela sempre é a coitada e ela nunca enxerga os erros dela. Os outros sempre estão errados e ela sempre tem razão. E é muito complicado, porque quando você tem um comportamento não saudável, a sua tendência é você querer mudar. Quando você reconhece, quando você identifica, né? Nós precisamos ter uma mente renovada e identificar isso, né? Precisamos buscar em Deus essa mente renovada. Quando nós identificamos, fica mais fácil para Deus agir. Agora, quando nós não identificamos, fica muito complicado. Isso pode levar um indivíduo à morte espiritual. Foi o caso de Sansão, né? Sansão, ele fazia as coisas desenfreadamente, ele queria somente satisfazer o seu eu, a sua carne, e nós conhecemos o final da história, né? Porque ele não via que ele estava errado, embora ele fosse nazireu, e ele fazia coisas que não condizia com o homem de Deus, as atitudes que ele tinha. Não somente dele se relacionar com as filisteias, mas por conta dele chegar ao ponto de se casar com uma delas, né? E isso é muito complicado, porque ele não tinha freios, ele não sabia puxar as rédeas, porque ele foi se afastando de Deus, porque ele foi negando a sua identidade. E isso é muito complicado. Não reconhecer que você tem uma deficiência é muito complicado. Quando nós reconhecemos, fica muito mais fácil. Por quê? Porque nós reconhecemos, nós temos o Espírito Santo que vai nos orientar, que vai nos ajudar a refrear. Então, uma mente sã resultará num comportamento são, como eu já disse. Algumas vezes nós focamos muito na tentativa de mudar um comportamento, né? Quando o que precisamos fazer é voltar e descobrir que que tipo de pensamento produziu esse tipo de comportamento. Você tem que identificar, você não precisa só lutar para mudar o seu comportamento. Você precisa identificar, né? Você precisa pensar o que te levou a agir daquela forma. E isso é muito interessante, né? Eu vou usar um exemplo de uma mulher que ela foi elogiada pelo seu chefe, né? Uma história que fala no livro Design Interior. Essa mulher, ela foi elogiada, o chefe elogiou o seu trabalho, só que no momento que ele a elogiou, ele olhou para ela de uma forma diferente. Aquilo gerou tanta coisa na cabeça daquela mulher, porque ela, a partir daquele dia, ela não conseguia mais sair de casa sem se arrumar para ele. Ela arranjava pretextos para passar na sala dele, né? E aí foram surgindo outras situações, como jantares, almoços, viagens e por aí vai, né? E por que ela fez tudo isso? Na história fala que o marido dela não a elogiava. Isso é um risco que todas as mulheres podem correr, todas nós corremos esse risco, né? Mas nós temos que ter a nossa mente saudável, né? Nosso pensamento tem que ser saudável. Se seu marido é sarcástico,
mordaz, né? Ele é zombeteiro, irônico e faz brincadeiras que você não gosta, você tem um pavio curto, você vai acabar agindo pela forma que ele te trata. Então, o que acontece nessa situação? Ele acabou te contaminando. E nós sabemos que a Bíblia fala o quê? Que nós não podemos pagar o mal com o mal. Então, você tem que pensar, por que eu estou agindo assim? Qual é o que me levou a ter tal comportamento? Uma explosão, o fato de eu ficar irritada. Enfim, nós precisamos analisar essas coisas, né? Por que às vezes você é agressiva com as pessoas? Ou com seu esposo, ou com seu chefe, ou com seus filhos, não sei. Porque ele fez um comentário ruim, no caso ali do marido sarcástico, mordaz, que eu dei o exemplo, foi porque ele fez esse comentário? Não. O que aconteceu foi que o seu marido ou o seu chefe de uma forma, te tratou de uma forma que trouxe, né, veio à tona a superfície e revelou o seu pensamento nada são. Você não estava com um pensamento legal naquele momento, né? Ele não pegou você no momento bom e você acabou agindo daquela forma. Só o que você tem que pensar? Por que eu agi daquela forma? No que eu estava pensando? Eu agi daquela forma porque ele me tratou mal. Mas você não pode pagar o mal com o mal. Nós já vimos isso. Não podemos pagar o mal com o mal, né? Tem que haver uma mudança dentro de você. A sua mente precisa ser renovada, né? Por quê? Você não pode se contaminar, né, com as pessoas que fazem coisas que não te agradam e você vai se tornar uma pessoa desagradável também. E vai ficar entristecida, porque ninguém fica feliz de desagradar a Deus, né? Então, eu vou dar alguns exemplos do que nós pensamos, né, quando a nossa mente não está sã, nesses momentos de explosão, de ira, e, enfim, de compulsão e compra demais. O que acontece nesse caso? O que acontece, na verdade, esses exemplos é de falsas crenças, tá? E nós vamos ver que quem introduz isso na nossa vida é Satanás, porque a Bíblia fala que Satanás, ele está ao nosso redor, rugindo, tentando nos tragar. Ele está precisando simplesmente de quê? De uma brecha. Ou seja, quando você não está ligada, você acaba abrindo uma brecha e acaba agindo de uma forma que não agrada a Deus, né? E você pensa o quê? O que Satanás traz de bandeja para você? Que sugestão ele te dá? Eu tenho direito de revidar na mesma moeda. Ele é o problema, não eu. No caso da mulher, né, que acabou adulterando, ela pensa, o problema é do meu marido, né? E eu mereço ser feliz. Não consigo lidar com isso, né? É muito para mim, para eu resistir. Então, tem pessoas que pensam, não cair na tentação é muito difícil para mim, né? A vida deveria ser mais fácil. Enfim, em Romanos 12, 21, fala assim, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ou seja, não pague na mesma moeda. Efésios 4, 29 diz assim, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que me ouvem. Ou seja, você foi tratada, alguém te tratou mal, mas você não pode revidar, né? Simples assim. Você não pode revidar, porque isso não agrada a Deus, né? Então você ora para que Deus te conceda graça, porque você não pode. Colossenses 1:11 diz assim, sendo fortalecido com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Colossenses 1:11. Bem, se eu for fortalecida com a força da glória de Deus, fortalecida com o poder de acordo com a força da glória de Deus,
eu terei paciência e perseverança com alegria. Então eu preciso estar cheia de quê? De Deus. Eu preciso me esforçar e eu preciso ter um relacionamento com Deus para que eu possa ter uma atitude que agrada a Deus. Então eu preciso proferir a palavra, eu preciso me alimentar da palavra, né? Preciso declarar com os meus lábios aquilo que o Senhor quer ouvir e não usar uma palavra torpe, uma palavra que desagrade a Deus. Porque a sua mente, você está abrindo brecha para o inimigo te dar uma sugestão e você usar o que eu disse aqui, a falsa crença, né? De você achar que você está na razão e fazer as coisas do jeito que você tem que fazer. Por que isso tudo? Satanás, ele está ao nosso derredor. Em 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam alertas com o domínio próprio e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aí você pensa, o diabo está doido para me atacar. O diabo armou isso para mim, essa situação. Não, o diabo não armou. Ele já estava pronto, porque a Bíblia fala que ele está ao nosso redor. Então você que tem que vigiar, ficar em alerta e não dar brecha para que ele possa atuar na sua vida. Em Romanos 12, 2, diz assim, fala que nós podemos ser transformadas pela renovação da nossa mente, né? Então, como que nós podemos combater um pensamento enfermo? Pela renovação da nossa mente, conforme fala em Romanos 2:2. Precisamos o quê? Renovar a nossa mente, precisamos estar alinhadas com o pensamento de Deus, precisamos pensar assim como Deus pensa, ou precisamos conhecer a palavra, pensar como Deus pensa. Eu preciso meditar na palavra de dia e de noite. Todas nós, isso serve para todas nós. E aí sim, teremos a nossa mente renovada, teremos a transformação da nossa mente, né? E nós não viveremos na prática do pecado, toda hora caindo em ciladas. E precisamos identificar crenças, conforme eu já disse, falsas crenças que estão por trás do desafio do domínio próprio. A Bíblia ensina que temos um inimigo mortal chamado Satanás, o pai da mentira. Isso fala lá em João 8,44, né? Fala que se você der ouvido para Satanás, você está desagradando a Deus. Então você tem que renovar a sua mente com o quê? Com a palavra de Deus. O que aconteceu com Jesus quando foi levado pelo Espírito quando ele foi levado pelo Espírito no deserto? Ele agiu com a palavra, não foi isso? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele rejeitou as sugestões de Satanás. Tudo que Satanás sugeria a ele rebatia. Ele rebatia com a palavra. Porque está escrito, ele dominava a palavra. Então nós precisamos meditar na palavra, né? Nós não podemos meditar nos problemas, nós não podemos meditar ou ficar ruminando, ficar pensando o tempo todo nos problemas, naquilo que está acontecendo. Nós não podemos ficar meditando em coisas negativas. Nós não podemos ficar pensando somente em coisas ruins. Precisamos ter a nossa mente renovada. E através da palavra de Deus, nós precisamos dizer, porque está escrito. Eu não vou fazer isso porque está escrito, né? Precisamos proferir a palavra de Deus, declarar, né? Verbalizar é o termo mais usado. E como nós podemos combater esses pensamentos enfermos? Já vimos que precisamos usar a palavra de Deus, assim como Jesus fez, né? Então, em 1 Pedro 4,7 diz assim:
na segunda parte. Portanto, sejam homens de oração fervorosos e diligentes. Então, nós precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar a renovar a nossa mente com o pensamento correto, a bem das nossas orações. Precisamos orar incessantemente, precisamos fazer orações fervorosas, precisamos criar o hábito de orar. Transforme em hábito voltar-se para o Senhor, a fim de obter orientação e o poder que você precisa para o domínio próprio. É orando que você vai obter orientação e poder que você precisa para o domínio próprio. Quando temos o hábito de orar em fervor e somos dedicados, né? Porque ele fala, ora em fervor, diligentemente. Somos dedicados, somos aplicados, cuidadosos e zelosos. Quando nos voltamos para o Senhor habitualmente, aí sim, como eu já disse, obteremos o quê? Orientação e poder que precisamos para o domínio próprio. Em 1 Pedro 4,7, Pedro nos exorta a ter domínio próprio e uma mente sã, a bem das suas orações. É óbvio que os pensamentos são e mente lúcida pode nos ajudar a tomar decisões sábias. Então precisamos nos voltar para Deus em oração. Precisamos estar alinhados com o pensamento do Senhor, renovar a mente, né? Precisamos orar para isso e precisamos renovar a nossa mente através da palavra de Deus, né? E precisamos estar sempre em comunhão com o Espírito Santo para nos ajudar a tomar decisões sábias. E quais são as áreas da sua vida que você precisa mais de domínio próprio? É a sua boca, a sua língua, né? A sua boca ou a sua língua sai dos trilhos de vez em quando ou sempre? Você precisa refrear o seu uso de linguagem grosseira? E quanto à fofoca ou crítica, né? E quanto ao existem pessoas que elas não dominam, elas são como é que eu posso dizer? Você exercita o domínio próprio nos seus atos, nas mídias sociais, ou você tem um descontrole, você não consegue se frear, puxar as rédeas, você não tem mais controle com relação a isso, você vive para as mídias sociais, tudo que você faz, você posta, suas realizações pessoais, enfim, você é uma pessoa compulsiva, onde você precisa melhorar? E eu queria falar um pouquinho também, como eu já disse, né, que nós não temos que ficar pensando e meditando em tudo que cai na nossa cabeça, né, na nossa mente. O que nós temos que pensar não pode ser nada diferente daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus já determinou por nós através da criação, porque quando Ele fez todas as coisas, tudo já está determinado por Ele, ou seja, não tem mais nada a se fazer, tudo já foi criado, já está pronto. Então nós não podemos cair nessa questão dos maus pensamentos por falta de conhecimento de Deus, né? Então nós também não podemos encher a nossa mente de coisas que não agradam a Deus e que pode nos levar a uma doença de alma, que é muito comum nos dias de hoje, porque Paulo nos ensina a não andar ansioso por coisa alguma e transformar a nossa preocupação em quê? Em oração. Ele nos ensina isso. Então, em Romanos 12, diz que a única maneira de sermos realmente transformados é pela renovação da nossa mente, aprendendo a pensar de modo como Deus pensa. Só para reforçar. Temos um caminho a percorrer. O estresse é a maneira
que você pensa sobre a circunstância que você vive. Então não sabemos que nós não devemos andar ansiosos. E por que nós andamos ansiosos? Porque ficamos o tempo todo por quê? Perguntamos por quê para Deus, quando, né? Quando nós temos que pedir a Deus para nos mostrar e mostrar no tempo certo, se estivermos preparados para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar ou nos revelar, né? Então, essas circunstâncias, nós não devemos olhar para as circunstâncias. E eu queria terminar em Hebreus 4, no versículo 3, diz assim: pois somente nós, os que cremos, podemos entrar no seu lugar de descanso. Deus afirmou, dois pontos: jurei na minha ira que aquele que não crê em mim nunca estarão no meu descanso. Ou seja, nós precisamos descansar no Senhor e não encher a nossa mente de preocupações. Tem coisas que só o Senhor pode resolver. Precisamos entregar para Ele. Aquilo que nós podemos resolver, aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos fazer. Mas aquilo que não está ao nosso alcance, precisamos entregar para o Senhor e não fazer na força do nosso braço, do nosso jeito, no nosso tempo. E precisamos descansar. Então, a Bíblia diz que temos que trazer todos esses pensamentos cativos, os pensamentos ruins, os pensamentos negativos, pensamentos esses que às vezes levam a pessoa a suicídio, porque são pensamentos ruins, mas a Bíblia fala que nós temos que levar esses pensamentos cativos à obediência de Jesus Cristo. Que Deus possa ter falado com você e que Ele continue falando e trabalhando na sua vida, e que nós possamos crescer. E eu queria dizer que se as pessoas que falam de você, te perseguem, né, que querem denegrir a sua imagem, o cristão, ele passa por isso. Eu queria dizer para você, minha irmã, que a justiça pertence a Deus, mas que você precisa também limpar o seu coração, deixar Deus agir, entregar para Ele, pedir a Deus misericórdia, orar pelos seus inimigos, para que você também não fique com a sua mente enferma. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.